Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria poder receber você nessa masterclass, nesse módulo, como queira chamar, a respeito das tendências digitais e como nós podemos aplicá-la no contexto da Pascom. É um prazer receber o convite de compartilhar da expertise aderida nesse tempo, né, de trabalho com marketing digital. Então, se você quer entender, mas mais do que isso, você deseja aplicar tudo o que nós temos visto como novidade, né? Tudo que a gente tem acompanhado aí que tem levantado a atenção das pessoas e o que não é diferente com os nossos agentes pastorais, o que não é diferente com as pessoas que nós precisamos evangelizar. Então, essa apresentação, né, essa masterclass é para você que quer ir além, né, para você que deseja surfar na onda das tendências e conduzir a sua Pascom, a sua comunidade, a sua paróquia para um próximo nível, tá certo? Eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Joaquim, sou especialista em marketing digital, hoje proprietário da Job Marketing Estratégico, que fica aqui na cidade de Londrina, né? Já atendi clientes fora da região do Paraná, trabalhei por um tempo dentro do contexto religioso com inbound marketing voltado para comunidades, para santuários, para paróquias, para e-commerces católicos, né? E nesse tempo, falando só do ano passado para cá, né? Eu fiz um levantamento ali até para poder trazer um pouco disso para vocês, sobre as oportunidades que foram levantadas ao longo desse tempo, atendendo principalmente empresas que são prestadoras de serviço. Então, eu quero trazer um pouco dessa expertise corporativa para que nós possamos profissionalizar a nossa evangelização, né, e pensá-la para além dos muros do que nós estamos acostumados mesmo, né? Então, eu quero trazer alguns casos práticos de provocações e depois, no final dessa apresentação, vou deixar o meu contato com vocês, né, de todos os trabalhos que a gente já foi desenvolvendo ao longo desse tempo, né? Queria, para darmos início aí, né, um pontapé, falar a respeito desse panorama que nós temos vivido diante desse contexto de pandemia, de Covid, enfim, né? Quando nós falamos em tendências, é sempre interessante a gente dar uma olhadinha um pouquinho para trás para entender por que elas se tornaram tendências a partir desse momento. Então, no ano de 2019, de acordo com o panorama de um cenário da Pascom em relação a algumas comunidades, e é o que provavelmente você mesmo acompanha, talvez dentro da sua própria realidade paroquial, a gente sempre estava pensando assim, temos feito algumas coisas legais, né? Do jeito que está sendo feito está bacana, ou às vezes não temos todo o incentivo que nós gostaríamos em relação aos nossos padres, aos nossos párocos, né? Ou até mesmo da comunidade como um todo em relação a todas as outras pastorais. Então vamos seguir o baile, né? 2019 foi bacaninha, e às vezes um pouco desse pensamento de mediocridade pode nos invadir e faz com que a gente continue fazendo mais do mesmo. Só que, para a nossa surpresa, em março desse ano, né, falando em relação ao Brasil, nós tivemos uma pandemia. E aí, diante de tudo isso, nós nos perguntamos, e agora? Porque com a pandemia veio toda a questão de confinamento, de isolamento, né, social, para algumas cidades, aliás, para todas, né, a gente teve aquele sentimento, aquelas ações generalizadas de lockdown, e isso incluiu também as nossas paróquias, né? Incluiu todas as atividades pastorais, então todos nós tivemos que ficar dentro de casa. E aí, como repensar a evangelização, considerando que as pessoas até então iam presencialmente até lá, e agora nós tínhamos um outro formato de fazer com que as paróquias chegassem até nós. E aí nós estamos falando agora do período de julho, né? Se antes eram os fiéis que iam até as paróquias para poder ter esse contato com Deus, para poder vivenciar o seu relacionamento com Jesus,
Agora nós vemos um cenário diferente. As paróquias elas precisam estar mais digitais. Nós acompanhamos uma série de outras iniciativas que foram realizadas por outras empresas, por outras corporações. E como ver isso aplicado também à nossa realidade, né? Como as iniciativas seculares poderiam ser adaptadas às realidades religiosas, né? É o momento onde as paróquias, então, se deram conta, as comunidades e todos os movimentos se deram conta de que nós precisamos ir até o povo mais do que nunca, né? Se antes nós tínhamos aquele pensamento de que quando ele quiser ele vem, ou se ele se sentir interessado ele vem, essa pandemia ela veio para reverter tudo isso, para nos fazer repensar sobre uma série de outras coisas. E mais do que nunca, a tecnologia, a comunicação, o marketing, ele precisou ser repensado. E aí nós temos o momento presente, o momento atual, né? E agora? Tantos questionamentos são levantados, inclusive provocações que eu quero trazer nessa exposição aqui dessa Masterclass sobre as tendências voltadas aí para o digital e como nós podemos aplicá-la, né? O que nós precisamos fazer? Né? O que de fato as pessoas elas têm como elas têm agido, né? Quais são os seus comportamentos no aspecto digital, no âmbito do online? E aí eu coloquei aqui nesse slide, né, que esse cenário é uma grande oportunidade de protagonismo para a PASCOM. E ela o é porque eu acredito que não somente em ações de comunicação, mas eu acredito que na sua essência a PASCOM também traz dentro de si uma missão de inovação, uma missão de digitalização, né, de nós cada vez mais levarmos esse intuito, né, esse ímpeto para dentro das nossas comunidades. E a primeira questão que eu gostaria de ressaltar sobre essas tendências, a primeira de todas elas, e que ela já tem vindo com grande força desde o final do ano passado, mas que eu sinto que talvez a gente não tenha dado a devida percepção, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção agora. O primeiro ponto é a humanização, né? Nós precisamos criar coisas, né? Nós precisamos fazer nas nossas iniciativas da PASCOM sempre consideradas, conduzidas por Deus, obviamente, né? Conduzidas pelo Espírito Santo que sopra para que nós possamos ir de encontro ao homem, né? Ao homem que está ferido, ao homem que tem as suas dores, e isso não é uma novidade para nós, né? O Evangelho já nos fala muito a respeito dessa necessidade de ir ao encontro das ovelhas, né? Especialmente as ovelhas que estão feridas, mas tantas vezes, nós temos notado que a comunicação, as publicações, as coisas que têm sido feitas nas nossas redes sociais, inclusive, elas são consideradas como calendário litúrgico, como uma coisa ou outra, mas estamos nos esquecendo de para quem essas ações têm sido feitas, a quem nós estamos destinando essas iniciativas, né? E falando no homem contemporâneo, nós que estamos imersos na tecnologia, você sabe que quando você passa por um feed, para que a atenção ela de fato seja prendida, ela é uma questão de segundos. Então, eu trouxe alguns pontos que nós precisamos perceber a partir de agora, mais do que nunca, né? Quando nós falamos de uma comunicação humanizada, nós falamos naquela comunicação inesperada, né? Aquela comunicação inusitada, né? Dá destaque para aquilo que é novo, dá destaque para aquilo que é incomum, aquilo que é surpreendente, que eu sei que não somente o meu paroquiano, mas principalmente aquelas pessoas que porventura vierem a conhecer o alcance das publicações da paróquia, elas vão olhar para aquilo e falar, pô, isso aqui é interessante, isso aqui é incrível, isso aqui é sensacional, que legal, né? Uma paróquia nunca falou desse jeito, ela nunca fez uma publicação
dessa forma, talvez com um teor um pouco mais engraçado, como a gente tem percebido, né? Às vezes com um tom de seriedade um pouquinho maior, falando em relação aos testemunhos, né? E aí, quando a gente fala em testemunho, automaticamente a gente tem falado numa comunicação, num marketing emocional, né? Surpreendente no sentido de mostre como você pode se importar com essa pessoa, né? Como você lida com cada uma das emoções. A gente está falando num processo de confinamento. Eu vou trazer ali logo em seguida alguns exemplos claros de como se pensar nos próprios conteúdos que nós estamos veiculando nas nossas redes sociais, dentro do nosso site, na comunicação como um todo, né? As pessoas têm um forte apelo emocional. E a gente sabe, por A mais B, que Cristo Jesus era aquele que, olhando para o homem, entendia a sua necessidade e se comunicava exatamente a partir da emoção daquele povo. Ele entendia as emoções e justamente por entender, sabendo que esse apelo da emoção ele era forte para que as pessoas pudessem se aproximar dessa boa nova, ele o fazia. Isso também vale para as nossas ações. Automaticamente a gente tem um engajamento, que é o que a gente tanto busca. Então, por que não promover enquetes? Por que não promover perguntas? Né? A gente está falando de tempos de Instagram. Por que não promover publicações que convidem as pessoas a comentar para que esse engajamento, essa interação tenha uma participação mais efetiva do público? Não é fazer não é fazer coisas que assim, tá feito, foi colocado, cumprimos a agenda. Não, esse não é o nosso papel. Né? Não é a isso que nós viemos. Então, falando em relação às nossas tendências de humanizar cada vez mais as nossas ações, a gente tem que entender que nós estamos falando para pessoas. Nós estamos falando de pessoas, né? E não necessariamente porque eu estou falando delas, eu estou deixando a mensagem central, que é o próprio Deus, de lado. Muito pelo contrário, é fazendo justamente essa mescla, porque se Deus se fez homem e assumiu todas as nossas dores, quem melhor do que nós, como cristãos, como católicos, para falar dessa humanidade que está em gemidos, como que em dores de parto, e precisa que os filhos de Deus nesse momento possam se manifestar para consolar essas dores. Eu sempre gosto de dizer que você precisa fazer o marketing digital, que se você faz esse marketing digital, o marketing que você gostaria de receber para você. Falar de situações que têm acontecido no agora ou de realidades que envolvem todo o contexto das pessoas que estão hoje vivenciando realidades diversas. Né? Nós temos maestria, nós sabemos que, de acordo até mesmo com as próprias homilias, frequentemente os nossos sacerdotes têm trazido casos, situações onde nós possamos aplicar aquele contexto às nossas vidas, né? Vamos começar a tratar as pessoas, e ali eu sempre vou colocar uns post-its de dicas, tratá-las como pessoas. Não fazer uma comunicação massiva para todo mundo, galerão, geral, mas pensar com o coração. Porque quando a gente fala em humanização, a tendência cada vez maior é que nós nos identifiquemos com perfis que falem sobre propósitos, que falem sobre valores. Isso nos atrai. Não simplesmente publicar a imagem de um santo. E aqui eu não estou querendo ser pejorativo e muito menos dizer que isso não é importante, né? Mas por que não publicar ou criar uma fotografia de uma fiel que é paroquiana diante da imagem do santo de devoção ou dos santos de devoção dentro da sua paróquia, e contar a história que ela viveu junto da intercessão daquele santo? Não faz mais sentido que exista uma ligação? E outro exemplo muito claro de comunicação humanizada
para quem conhece, é o próprio Nubank. Falei para vocês que ia trazer alguns exemplos, e esse é um exemplo claro. A Juliana era uma usuária ali do cartão do Nubank, que estava com problemas no cartão, porque ele estava bloqueado, e bloqueado por ela mesma, né? E ela, por equívoco, acabou acionando essa opção ali dentro do aplicativo, e, consequentemente, mandou uma mensagem para o suporte, dizendo que estava chateada, porque não entendia por que ela não conseguia, e ali fez uma brincadeira, né? Que ela até não conseguiu comprar o lanche da rede de fast food dela preferida. O Nubank tem uma equipe, né, de experts, que eles chamam, para promover experiências de encantamento, né? E quando a gente olha uma caixinha, né, dessa que eles fizeram, legal, então tivemos uma ideia. Eles criaram uma caixinha de lanche ali, personalizada para ela, né? Encaminharam para ela, e junto dessa caixinha um abajur em formato de batatas fritas, né? E aí, automaticamente, ela veiculou isso nas redes sociais e, obviamente, isso viralizou, né? Então, eles não conseguem fazer isso com todo mundo, né? Para quem quiser, inclusive, ter oportunidade de ver as experiências que eles chamam de WOWs, elas estão disponíveis dentro do próprio site do Nubank, mas gostaria de trazer isso para a nossa realidade. Por que não promover experiências de encantamento aos fiéis da nossa comunidade, ou até mesmo aqueles que estão ali pela primeira vez, né? Falando de modo particular para os jovens que estão sempre muito antenados, a gente não consegue pensar em iniciativas de humanização, de consideração particular em relação a cada pessoa que ali está, que de alguma maneira provoque um impacto positivo e de alguma forma isso leve as pessoas a quererem divulgar o quanto a paróquia está de fato interessada naquele fiel, naquele paroquiano? Mais uma vez trazendo aqui um caso clássico, eu fiz um print ali do feed de Instagram do Nubank, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para coisas muito interessantes vividas nessa realidade de pandemia. Olha só o que o Nubank fez. Trouxe elementos que são da realidade atual de cada um dos seus usuários, e aqui em nenhum momento você está olhando ofertas, digamos, de serviços financeiros, né? E às vezes nas nossas questões de comunidade a gente tem feito muito isso, assim, né? Tem ficado muito no óbvio e não temos pensado em conteúdos que fujam dessa situação normal, porque não estão mais chamando atenção, e a gente vai vendo pouquíssimo engajamento, pouquíssima participação dos paroquianos. E aqui o Nubank foi trazendo o quê? A gente tem aqui um post-it, né, que fala, na sua lista de obrigações, você vem sempre em primeiro lugar. Por que um cartão de crédito está falando isso? Porque é isso que atrai as pessoas, né? A gente vê ali, nesse período de pandemia, quanta fake news foi espalhada. E aí o Nubank falando sobre uma coisa que é importante de ser falada, né? Não, a gente não precisa espalhar fake news, a gente tem que espalhar amor. E agora eu trago para as nossas realidades paroquianas, né? As nossas realidades de comunidades. O que os fiéis estão vivenciando agora? Você fala sobre as realidades dele, e aqui quando eu falo de realidade, você está falando isso de verdade? Você está de fato interessado na rotina? Nos incontáveis desafios matrimoniais, aqui eu estou citando um exemplo que talvez estão sendo vividas nesse período de pandemia, né, nos conflitos ali, na convivência familiar, na importância de se estar em família, do que essa pandemia tem provocado enquanto reflexões. Então, eu acho que isso é a grande pegada da humanização. É sobre isso, é pensar em pautas diferentes. Volto a dizer ali atrás, né, a gente falava muito sobre engajamento, a gente falou muito sobre interação, sobre participação, sobre envolvimento, né? Outra segunda grande tendência que nós temos dentro
de 2020, que a gente pode dizer aí, são as comunidades digitais. O que significa isso, né? Eu garanto que você deve participar de algum grupo de Facebook, ou se você não participa, seu filho ou sua filha participa, de modo particular os jovens, mas com certeza você deve estar inserido em algum grupo de Facebook. Se você não participa, você está perdendo, porque já existem muitos grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, voltadas para cursos. Eu recebo mesmo no grupo ali do Padre Joãozinho, do Sagrado Coração de Jesus, sobre as homilias que ele faz, as dosezinhas ali de homilias diárias. Com certeza alguém já deve ter visto, você já deve ter recebido essa mensagem, e ela é justamente de um grupo de pessoas que participam de um grupo de WhatsApp da homilia diária, e que elas não têm que responder nada ali dentro. Elas só recebem e elas vão compartilhando isso de forma viral. É impressionante, né? Além do trechinho escrito, elas vêm com áudios. Então, por que isso tem sido uma tendência nesse momento? É óbvio, porque as pessoas querem se sentir parte de algo. Elas querem pertencer a algo. Então, eu estou inserido dentro de algo de interesse coletivo, né? Eu tenho um lugar, né, onde eu posso estar. Eu tenho aquela sensação de exclusividade. Então, eu me sinto privilegiado por estar aqui. Nossa, é VIP, é único, né? O pároco ali está dividindo a reflexão dele de 30 segundos num videozinho de 1 minuto, sobre aquela homilia. O meu padre se importa em compartilhar comigo as reflexões dele, então todos nós estamos alinhados, né, recebendo essas informações, ou até mesmo as próprias listas de transmissão que são criadas ali são para falar sobre as iniciativas sociais que a paróquia tem promovido nesse tempo mesmo de pandemia, até como uma maneira das pessoas não se desvincularem da comunidade, né? Outro ponto importantíssimo, falo de grupos, né, para aqueles que são abertos às discussões, os diálogos. Eu tenho a oportunidade de compartilhar as minhas experiências, as minhas vivências, e como é maravilhoso poder crescer. A gente está falando de cristão, a gente está falando, isso para nós é nato, né? Mas como que às vezes, enquanto PASCOM, nós não temos visto isso como uma grande oportunidade de engajar os nossos agentes pastorais de uma forma geral. Caraca, isso é sensacional. E aqui eu quero mostrar alguns cases para vocês, né? Trago de novo um trecho de Atos 2:44, né? Todos os fiéis tinham tudo em comum. E o Senhor, cada dia lhes ajuntava outros. A palavra continua sendo atual. E para o âmbito digital, ela é como uma máxima, né? Ela é como um imperativo aí, né? Quais são as dicas que nós podemos tirar em relação a tudo isso, né? De estar tudo em comum, inclusive as próprias informações. Por que não criar grupos no Facebook de estudo bíblico, de testemunho, de devoção? São tantas as possibilidades, né? Os canais de informação no WhatsApp, grupos no Telegram para cursos de formação, cursos pastorais. Por isso que eu disse ali há pouco o quanto o nosso papel de protagonismo, né? E aqui eu estou tentando achar uma luz mais adequada ali para poder ficar bacana para vocês, né? Mas o quanto a gente tem a oportunidade de criar essas comunidades de engajamento e de interação. Caso Cara, clássico, você que está me acompanhando aqui, todo mundo conhece a nossa cantora católica aí no cenário católico, Ziza Fernandes. Se você não teve a oportunidade, eu posso te dizer com maestria o quanto a equipe de comunicação dela tem estado dentro dessas novas tendências, tá? E aqui eu tô nessa parte lateral aí, eu tô trazendo para vocês que tá um caminho online gratuito para te ajudar no percurso. Eu te convido a fazer parte do canal exclusivo no Telegram, Vida com Sentido. Quem que não quer uma vida com sentido?
Quem que não quer participar de um canal exclusivo e mais do que isso ainda, online, gratuito, para te ajudar no percurso? Pô, tá tudo que a gente está precisando agora nessa altura do campeonato. Claro que para ter tudo isso, você vai se cadastrar e vai receber esses conteúdos exclusivos e lives privadas, tá? O link está no perfil. E aqui nessa outra parte lateral, a gente está vendo o quê? Cadastre-se para você receber esses conteúdos exclusivos no grupo do Telegram. Gente, comunidade. Ela é a Ziza, a sua equipe de comunicação, criando um eixo particular específico para que essas pessoas cada vez mais se sintam motivadas e depois venham a participar dos seus cursos de formação humana, os cursos do Oficina Viva, que é a escola que ela promove aí para artistas, enfim. É o engajamento sendo criado, é a identificação, né, para quem vê o que ela produz e acha aquilo interessantíssimo. Mais uma realidade aqui, né? Para quem acompanhou nas outdoors, nas grandes metrópoles, na televisão, o Facebook fazendo uma campanha massiva sobre a ferramenta de grupos, né? Incentivando as pessoas com interesses comuns a fazer parte de um grupo. E aqui eles colocam na campanha, né? Existe um grupo no Facebook para você. Eu, por exemplo, participo de um grupo de agências do Brasil, promovido pelo Fábio Ricota, né, que é uma figura de destaque aí no cenário nacional, que estruturou a sua agência, né, e compartilhou o seu modelo de crescimento. E aqui eu estou falando de uma realidade corporativa que eu participo, dentre tantos outros grupos, mas talvez você faça parte de alguns. Né, a gente brinca, né, os grupos aí de emagrecimento, os grupos de exercício, os grupos de receita, os grupos de enjoei. Cara, vai existir um grupo para você, e por que não, dentro das nossas realidades de comunidade, criar esses grupos, né, para que pessoas com interesses em comuns possam se engajar cada vez mais, e à medida que depois a gente tiver a oportunidade de se reencontrar fisicamente, durante a semana nós tenhamos paróquias, comunidades digitais. Paróquias digitais que engajem no dia a dia os seus membros, os seus fiéis, que olhem para aqueles conteúdos e falem assim, uau, que coisa incrível, que coisa impressionante, né? Trazendo aqui o terceiro ponto que eu gostaria que vocês refletissem é sobre tráfego pago. O que é isso, Joaquim? É o famoso post patrocinado, né? Que a gente acha que não é para nós, mas sim é para nós, tá? E esse tráfego pago, ele tem como principal objetivo ampliar o alcance de cada um desses posts, porque, gente, falando no sentido orgânico da coisa, não tem mais, né? Não, isso já não existe, a menos, com exceção de algumas paróquias, de alguns santuários, que já desfrutam aí de uma audiência gigantesca, que desde então já começaram a trabalhar o seu processo de digitalização e hoje não vem mais como uma necessidade, né? Mesmo nesses casos, a gente identifica que a partir de agora essa verba ela não é mais uma vaidade, né? Aqui nesse Evangelizar Day tem ali uma palestra que fala, né? Uma masterclass que fala sobre a questão do tráfego pago. E eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque isso é uma tendência e ela veio para ficar. Se quem não se atualizar a partir desse ano de 2020 pode esquecer. Não tem mais o que fazer. Então, como eu posso converter, né, esses usuários em fiéis, em agentes pastorais, em dizimistas, né? Para que serve o tráfego pago? Para esses 3 pontos ali, né? A primeira de todas elas é a questão da divulgação. Então, se eu tenho um evento, eu tenho um curso, eu tenho algo importante ali, um conteúdo que merece um destaque, só que organicamente ele não tem força, ou seja, só publicar ali e não colocar nenhum investimento dentro dele para que ele possa chegar para as pessoas além que seguem a minha página, você está entendendo? Com uma força de patrocínio eu consigo chegar para o homem que está afastado de Deus, para aquele que não conhece a mensagem
do Cristo, para aquele que ainda não foi alcançado por esse grande amor, por esse conteúdo incrível que vocês, enquanto Pascom, têm produzido ali, só que a força é pequena, é tímida, ela é inexpressiva. Então, dê passos, comece a fazer isso de alguma maneira, né? Outro ponto, né? As pessoas precisam descobrir quem são vocês. As pessoas precisam... Você acredita que a sua paróquia, ela faz coisas incríveis, faz coisas maravilhosas? Você acredita que tudo que a tua Pascom tem desenvolvido para permitir que, comunicando as atividades, as realidades, aquilo tem força o bastante de converter, de tocar corações? Poxa, então o tráfego pago serve justamente para isso, né? Nós não podemos mais perder o nosso tempo e fazer com que aquela vida útil, né, fique ali. Eu faço muito isso com os meus clientes. O tempo de vida útil de um post, isso é estatístico, já comprovado. Se ele está no processo orgânico, ele tem uma duração de 2 horas. Posts virais são extremamente difíceis de serem elaborados. Quando eles acontecem, ótimo, mas não dá para a gente viralizar tudo. Então, aí entra o tráfego pago, né? Aí entra esse tráfego pago. E aí eu fiz um trocadilho aqui, né? E longe de mim ser presunçoso, né? Sem anúncios nada podeis fazer, ou quase nada para não exagerar. Então, quando se eu pudesse dar uma dica, invista nos conteúdos de meio de funil. O que é conteúdo de meio de funil? É o guia, o livro, receber os conteúdos exclusivos, as homilias diárias, né? Para que aquilo se transforme numa conversão. Ou seja, ele precisa preencher um formulário para ter acesso àquele conteúdo inédito, exclusivo, maravilhoso que o seu pároco, que a sua comunidade produziu. E aí depois você vai manter um relacionamento com ele, né? Trazendo aqui para uma outra realidade, com anúncios você tem uma opção de segmentar o perfil desejado para ser mais assertivo e conseguir uma eficácia na evangelização. Dica aqui, a gente está falando de matrimônio, né, de futuros casais, de famílias que vão ser formadas. Que tal um checklist de casamento, né? Que tal esse checklist aí de casamento para você poder elaborar e disponibilizar para os casais aí, né? No intuito de conduzir eles a fazerem um curso ali de noivos e se tornarem efetivos membros, quem sabe. Outra tendência fortíssima e que veio para ficar e que a gente não pode de forma alguma ignorar, né? São os vídeos. E por quê? Como aqui está explicitado, né? É um conteúdo de consumo rápido, ele tem alta aderência, as pessoas gostam de ter aquilo mastigado, formulado, elas querem algo que elas possam ficar ali e seja entregue, eu diria até de bandeja, né? O envolvimento com vídeos, ele é muito maior. E falando até mesmo sobre o próprio Google, que agora está fazendo com que todas as páginas, falando em sites, né, elas fiquem muito melhor ranqueadas quando, além do conteúdo escrito, eu tenho conteúdo em áudio e tenho os conteúdos em vídeos. Então, a gente está falando em vídeo, a gente está falando tendência altíssima, trazendo algumas pesquisas aqui para vocês, né? A gente está falando de lives. Meu Deus, gente, quanta live não apareceu nesse tempo. Quanta coisa de live não está surgindo aqui, né? Mas vamos fugir do formato convencional, para além das lives das nossas celebrações que estão sendo transmitidas por aí. Será que a gente não pode pensar em alguma outra coisa? Falando em vídeo, mas Joaquim, eu não tenho uma câmera profissional, mas você tem um celular muito bom, ou algum agente da sua Pascom tem um celular muito bom que pode ser usado para fazer a gravação desses materiais, né? Testemunhos, porque assim, se Deus é maravilhoso, se Deus é bondoso, se Deus é o que é e nós sabemos o que Ele pode fazer, o quanto Ele já transformou as nossas vidas e as vidas de todos aqueles que de alguma maneira hoje fazem parte da nossa comunidade, por que não mostrar como Deus faz? E com quem Ele faz?
para que a gente possa, de fato, testemunhar. Deus, ele vive. Deus é vivo. E esse Deus vivo, ele pode fazer muito, né? Falando ainda sobre estratégias de vídeos, as formações, né? Como o público pode interagir ou saber mais, né? Então, a gente tem condições, a gente tem pessoas que estão há tanto tempo envolvidas nos seus movimentos, né? Pessoas profissionais da área da saúde, profissionais de tantas outras áreas para a gente poder falar sobre coisas novas, né? A gente está vivendo uma realidade de desemprego altíssima. Então, quando a gente está pensando em agentes pastorais, você já pensou que você pode chamar um profissional de RH? Ou até mesmo fazer uma live compartilhando aí, né, com os empresários que existem dentro das comunidades que talvez estão procurando por talentos. Eu estou citando aqui inúmeras outras possibilidades, mas, gente, nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa criatividade para a gente surfar nessas ondas. E eu quero trazer alguns dados aqui, notícias, né, que a gente pode falar. Olha isso daqui, né? O que as notícias disseram, né? Consumo de vídeos online no Brasil cresceu 135% nos últimos 4 anos de estudo. E falando do ano de 2020, 80% do que é consumido na internet, a gente sabe que é em formato de vídeo. Com a pandemia, a audiência de streaming de vídeo cresce 20% em todo o mundo. A gente brincou ali, né? Meu Deus, eu abro a geladeira, tem uma live. Eu vou na rua, tem uma live. Eu tô vendo lives com frequências absurdas. E só vai entrar nessas lives quando o conteúdo for de fato interessante. Então não é fazer mais do mesmo, né? Olha isso daqui. Lives crescem 70% durante a pandemia. Você sabe que quando chega um determinado período da noite ali no seu Instagram, você fala assim, meu Deus, não tem live para tudo que é lado. Quando você abre o YouTube, tem live para tudo que é lado. Qual é o conteúdo que vai ficar? Você já imaginou se diante de todos os conteúdos que estão sendo disponibilizados nesse formato, o da sua paróquia for privilegiado? Cara, isso é de uma experiência maravilhosa. As pessoas estão vendo o quanto nós estamos dinâmicos, o quanto nós temos vivenciado tudo isso, né? E aí eu falo mais uma vez sobre essa questão, né? Editar vídeos? Sim. Não tem mais como você e a sua Pascom fugir disso. Você tem que se capacitar, né? Eu coloquei ali o Movie Maker, que é o básico, o tradicional, que dá sim para fazer muita coisa. Depois você pode pesquisar o OBS Studio. Isso aqui eu estou falando do básico, mas devem ter tantas outras possibilidades, tutoriais gratuitos na internet, ferramentas menos sofisticadas que você pode utilizar para poder fazer edições maravilhosas. Faz aí um juntadão, um apanhado e começa. Mas não fica bonito como de outro lugar. Começa, só começa. E quanto mais você começar e fizer, cada vez mais vocês vão adquirindo a prática e a experiência. Nós vamos ter paróquias digitais que estão atuando, porque a gente sabe que conteúdos em vídeo tem uma vida útil estendida, tem uma vida útil muito maior e pode ter um alcance infinitamente superior a quaisquer outras publicações, certo? Quinta tendência que nós temos percebido desde já um tempinho, mas agora é inegável. Gente, as pessoas estando ali dentro de casa, ninguém abre só computador, não. Pelo contrário, né? A gente passa horas e horas no celular. Então, mobile first, ou seja, a comunicação pensada no usuário que está ali dentro do celular, ela é importantíssima. Então, se o seu site não está responsivo, você já parou para pensar nisso? Se o site está responsivo, o site da sua paróquia é responsivo para navegação pelo celular? Você já verificou isso? Você já acessou ali os dados de informação para verificar se os usuários que acessam o site da sua paróquia, eles são, na sua grande maioria, acessados pelo computador ou se eles são acessados pelo celular? Faz esse teste, verifica essa prova para você ter uma ideia e você vai se surpreender, né? Porque quando a gente pensa na fé ali, né? Na paróquia, na palma das mãos, é um negócio impressionante. E
qual é o universo que a gente pode explorar em relação a isso. E aí eu coloquei, né, que é uma comunicação pensada como jornada de evangelização, onde o fiel ele vai ter que se sentir envolvido, lembrado, considerado. Então, assim, esses são os 3 pontos, né? Relacionamento, quando eu personalizo o conteúdo de acordo com cada perfil de fiel. Quando eu penso no mobile first, ali eu estou imaginando, quem sabe, um aplicativo. Eu gostaria muito que a gente pensasse nisso, porque isso é a maior tendência. Gente, a gente tem aplicativo para tudo hoje. Você já parou para pensar nisso? Você já contou quantos aplicativos você tem dentro do seu celular? Imagine só quantos aplicativos, além das redes sociais, os seus paroquianos não têm ali, e talvez ele não tenha um aplicativo da sua paróquia. Né? E ele pode ser conduzido a uma experiência de proximidade e de formação a partir desse pensamento, né? Um pastoreio, ou seja, a tecnologia trabalhando em favor dos coordenadores. É a tecnologia trabalhando, né? Aqui a gente tem uma coisa impressionante. Poxa vida, a era dos aplicativos. Olha só, de acordo com os dados da consultoria Cisco, que é uma empresa de tecnologia famosíssima, né? Até o ano de 2023, 70% da população em todo mundo terá acesso mobile. Todo mundo tem um celularzinho hoje em dia. Todo mundo faz uma pesquisinha no Google. Todo mundo tem aplicativos para, como eu disse, para uma série de outras coisas. Então, como que nós, enquanto PASCOM, temos que aplicar essas tendências a partir desse momento? Porque a gente fala assim, mas a minha paróquia, ela não tem verba suficiente. Então, vamos movimentar. Você já orçou? Já parou para verificar quantos fornecedores de aplicativos existem? Qual, de fato, é o custo real que precisa ser feito para que a sua comunidade tenha um aplicativo exclusivo com uma série de outras funcionalidades, desde a questão de acompanhamento do dízimo, de conteúdos e uma série de outras coisas? Porque a gente fica muito assim, mas isso é muito caro. Será mesmo que é muito caro? Você tem ideia do quantas empresas de tecnologia, por conta dessa pandemia, acabaram reduzindo o custo de desenvolvimento de aplicativos justamente para que o maior número de clientes tenham os seus aplicativos exclusivos? E aqui a gente está falando em notificações de push. Caso de sucesso. A gente está falando ali do iFood. Quem não tem esse aplicativo, gente, quem não recebe as notificações, até aqueles que, como eu, já passaram pela situação assim, meu Deus, eu estou de dieta, e esses benditos estão aqui dando notificações, e muitas delas são tão engraçadas, elas são tão envolventes, que você fala assim, dos cupons, de uma série de outras coisas, você fala assim, não, eu vou precisar abrir, não tem... Tipo, você ri. Ainda que você não abra a notificação, no teu imaginário, o iFood está ali. E aí a gente está falando em relação às nossas paróquias, às nossas comunidades. Precisamos estar como uma comunidade envolvida, engajada no imaginário dos nossos fiéis. Você já imaginou que coisa incrível, que originalidade, que novidade, que frescor na evangelização uma iniciativa como essa não promove? Quando a gente pensa em evangelização por notificações de push, porque assim, são pequenas sementes que são lançadas. E essas pequenas sementes, elas fazem toda a diferença no final das contas. Aqui eu citei alguns dos exemplos que podem ser utilizados, né? Mas quando a gente traz o case de sucesso do iFood, caraca, quantas ideias não podem surgir a partir desse referencial para que nós possamos aplicar também nas nossas realidades, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Inclusive para a gente poder dar continuidade ali, né? Arrumando para as nossas tendências, né? Isso tudo a gente está falando de automações, tá, meu povo? Automações, ou seja, ações automáticas que podem ser programadas em determinados horários, considerando os perfis, se são mais pessoas de maior idade, se são casadas, se não são, se são jovens, se não são, se participam de tais pastorais ou não. Você imagina, cruzar todos esses dados para oferecer notificações. Você já fez sua oração hoje? Você já rezou o terço hoje?
Você já devolveu o seu dízimo para contribuir com as ações de evangelização da nossa comunidade? Então, olha só quanto não se pode ser pensado em relação a isso. Uma coisa que é fato é o mobile veio para ficar. Então, a tua Pascom, ela está pensando nisso? Vocês estão, de fato, conduzidos, guiados por essas tendências, ou eu só estou pensando aleatoriamente? É tempo de nós profissionalizarmos as nossas ações, porque assim, nós estamos disputando a atenção com tantas outras coisas, que se nós não ofertarmos a Deus o nosso melhor, pensarmos no melhor, vai acontecer o que aconteceu no começo dessa pandemia. Muita paróquia ficou paralisada, petrificada, congelada. Só foi pensar que poderia fazer alguma coisa depois que ela começou a ver um ou outro fazendo a mesma coisa. Ah, a paróquia de tal está fazendo, né? E se a sua paróquia tomar essa iniciativa, palmas, parabéns. Agora vamos para o próximo estágio, né? Não adianta se acomodar. O que a gente pode fazer a mais? Como a gente pode ir além? Isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque senão nós vamos ficando para trás e nós vamos perdendo espaço no coração do homem, e Deus precisa ser o centro de todas as atenções, e se a gente pudesse ser esse canal, esse caminho de comunicação, maravilha, né? Pontos para Deus. Número 6, eu ia trazer uma palavrinha mais complexa aqui, que eram os dados, mas, aliás, o Analytics, mas trouxe dados. Então, eu falava logo no início dessa Masterclass sobre a importância de nós nos deixarmos conduzir por Deus, mas nós analisarmos se de fato as nossas ações têm provocado grande impacto, quando eu falava no tráfego pago, né? Você sabia que cada uma das plataformas de redes sociais e até mesmo de site, ou quaisquer outras plataformas, elas têm uma área específica para acompanhar os dados e você ter bons relatórios, para você, inclusive, mostrar para os líderes da sua comunidade, mostrar os resultados, porque a gente acha que, às vezes, assim, é só fazer. A gente não vai receber incentivo, nós não vamos ter a visibilidade necessária enquanto nós não começarmos a mostrar o que, de fato, tem produzido frutos e frutos abundantes. Às vezes nós ficamos tímidos, né? A gente fica ali escondidinho. Não, você já acessou o teu Facebook, você já acessou o seu Instagram ali e começou a ver quantas pessoas visualizam, quantos daqueles olharam, estiveram e participaram, até mesmo como uma prestação de contas ali, né? Eu diria ali de um relatório e falar assim, olha gente, a gente precisa investir mais nisso, precisa fazer um negócio um pouco mais elaborado, né? Porque todos esses dados, eles nos dão pistas, luzes, ideias, insights, para que caminho a gente tem que ir. Então, será que o conteúdo que eu estou produzindo está atraindo as pessoas que eu quero? Será que eu sei, de fato, qual que é o comportamento dos usuários no âmbito digital? Porque agora a gente está nesse processo, é isso que tem que nos dar resultado. Agora eu não estou vendo mais paroquiano, né, entrando ali na questão do físico, não, agora é a hora da gente envolver esse público, né? O perfil que eu quero para as publicações, para as iniciativas que eu tenho feito, os conteúdos que eu tenho elaborado, está atingindo mesmo o público desejado? E aqui vai uma máxima, né? Conduzidos por Deus, mas pautados pelos dados. Amém, meu povo? Pautados pelos dados. Chega de achismo, chega de ficar pensando que as coisas são muito no modo aleatório, né? E aí aqui a dica fica, né? Você já verificou com quem produziu o seu site se o site da sua comunidade tem analytics? Joaquim, eu não tenho nenhum site, pelo amor de Deus. Não dá mais para não ter. Corre, porque isso é impressionante o número de... Se vocês tiverem a oportunidade, depois quem quiser dialogar comigo, cara, quanta gente pesquisa horário de missa na paróquia tal, horário de missa X, pastoral YZ, né? Batismo no seu curso de batismo. Quanta coisa não está sendo pesquisada e esses assuntos não estão sendo nem sequer trabalhados ali dentro, né? Isso já foi mais do que uma tendência, né? Você já acessou o painel de informações das suas redes sociais ou é tipo assim, publiquei, tá lá. Publiquei, tá lá. E tá alcançando alguém?
Não estou falando nem só em nível de curtidas, mas quem está comentando, quem está falando, são sempre as mesmas pessoas. Porque assim, se for o mesmo, mais de um mês, é você mesmo que está curtindo as publicações da sua paróquia, né? Não! Agora, mais do que nunca, gente, a gente consegue provar o quão importante é a PASCOM estar ali de forma atuante e eficaz, né? E aqui eu vou caminhando para o final, né? Dando as minhas considerações finais, né? Pare de ficar no achismo, né? De ficar puxando as coisas para o que você considera mais adequado. Porque isso tudo acaba fazendo com que a evangelização não chegue, não alcance, não tenha os devidos efeitos, e aí você vai puxar para o lado. Papa Francisco não vai gostar, vai ficar bravo, como você está vendo aí nessas imagens. E é bom a gente mudar o contexto das coisas e fazer com que, nesse momento, a evangelização chegue para quem tiver que chegar. Ide, fazei discípulos entre todas as nações, inclusive a nação digital. É momento de assumir o papel de protagonismo enquanto pasconeiros aí, né? E produzir frutos abundantes de evangelização, de conquistar os investimentos, uma parte ali dos investimentos que tantas vezes as comunidades nunca deram toda essa atenção, para que a evangelização digital que veio para ficar fique com todas as forças cada vez mais, né? Se você gostou desse conteúdo, eu adoraria poder trocar uma ideia com você. Eu adoraria que você compartilhasse comigo as inquietações que você tem dentro da sua comunidade. Eu trouxe algumas das tendências, né? Não tem muitas outras, né? Inclusive, se você quiser compartilhar, que eu compartilhe com você sobre essas tendências, estão aí os meus contatos, né? Nós vamos ainda ter muitas outras oportunidades de poder conversar sobre isso, mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para que nós pudéssemos anunciar usando dessas novidades, né? Cristo é uma eterna novidade. O Espírito Santo sopra novas formas de nós fazermos tantas coisas, né? De fazermos essa evangelização fluir. E nesse momento não vai ser diferente. Então fica o meu abraço, o meu apelo, né? Vamos em frente. Vamos dar o nosso melhor com grande criatividade, com originalidade, com autenticidade, pensando em todos esses pontos que eu fui trazendo aqui. E se você, a partir dessa ida missionária, escolher, não, eu vou pegar um ou dois desses pontos e vou trabalhá-los nesse período. Estipula aí uma meta. E com certeza esse Evangelizar Day, essa Masterclass, ela já vai ter transformado a sua mentalidade, a mentalidade da sua comunidade, e você vai ter condições de fazer que Jesus Cristo seja que toque todos os corações, que Ele possa te abençoar, que Ele possa abençoar o seu desejo pela novidade, por fazer coisas novas, e que nós estejamos juntos, né? Sempre unidos, ainda que nesse tempo diferenciado, cada um dentro do seu lar e dentro da sua casa. Um grande abraço e que Deus te abençoe.